Boa noite, igreja. Graça e paz. Louvado seja Deus. No Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6. Versículo 22. Leremos até o versículo 40. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai eterno, aqui está a sua palavra, aqui estamos nós, e cremos que aqui está o Senhor, seu Espírito em nosso meio, sua presença em nosso meio. Dá-nos compreensão e nos alimenta, Senhor, contigo mesmo nesta noite. Nos alimenta com a sua palavra. Agradecidos, ó Deus, por esta noite, por esta oportunidade, ficamos aqui, ó Deus, à disposição de que o Senhor nos transforme. O Senhor nos abra os olhos. O Senhor nos permita, ó Deus, não apenas ouvirmos, mas sermos seus filhos e vivermos como estais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Eu quero pedir que você agora ande um pouco mais e vá ao versículo 57 deste mesmo
capítulo de João, capítulo 6. Achamos? Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, vamos ler juntos, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Igreja do Senhor, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Igreja, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos queridos, muitos de nós temos feito uma confusão entre as benesses de Deus e o Cristo de Deus. Muitos de nós temos deixado de viver Cristo em busca das bênçãos de Cristo. Jesus está dizendo aqui: quem de mim se alimenta, por mim, diga por mim viverá. Quem é a sua vida? Jesus, ao dizer isso, irmãos, Ele está dizendo que Ele é o pão vivo do céu. E Ele está dizendo porque Ele garante o que está dizendo. Ele está afirmando categoricamente aquilo que Ele garante. Neste capítulo de João, meus irmãos, Jesus está fazendo uma autodescrição de quem Ele quer ser na sua vida e na minha vida e na vida da igreja. Quem de mim se alimenta, de mim viverá. Por mim viverá. No decorrer da mensagem, nós vamos olhar um pouco mais sobre esta questão, meus irmãos. O texto é longo, são 71 versículos. E certamente que nesta noite, nesses minutos que nós temos aqui, nós não o cobriremos todo, mas vamos extrair daqui desta palavra, alimento para a nossa vida, alimento para a nossa alma, alimento para a nossa caminhada, alimento para a sua vida, alimento para a sua caminhada, alimento para os seus dias, alimento para a sua família, alimento para a sua fé. Amém? O texto é longo. Eu quero juntar, irmãos, a esse Evangelho de João, pelo menos mais 3 perspectivas que você deve ter quando você estiver lendo a Bíblia. São 4 evangelhos, 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O que é sinóticos? Sinótico é que tem a mesma visão, a mesma ótica. Sim, junto, ótico, olhar junto, que olha a mesma coisa, mais ou menos a mesma visão. O Evangelho de João, ele está fora dos 3 sinóticos. E a sua perspectiva é bem diferente da dos outros. Não que seja outro Cristo, é o mesmo Cristo. Evangelho de João, ele permite que nós vejamos Cristo da forma que Deus Pai o vê e quer que vejamos e o vivamos. O Evangelho de Mateus foi levado pelo Espírito de Deus a traçar uma linha de revelar aos judeus o Messias, o ungido, o rei. Marcos tem outra perspectiva, ainda que seja sinótico a Mateus e Lucas, mas é o servo de Deus, o fazer as coisas que Deus quer que seja feito. Lucas mostra o Filho de Deus, o Filho do homem e Filho de Deus. E João aborda o ser de Deus. Eu sou. 7 vezes pelo menos, fora João capítulo 4, Jesus diz, eu sou. Muito bem, queridos. Quando você for ler a sua Bíblia, lembre-se disto. Lembre-se da ênfase de cada um desses evangelhos. Isto vai facilitar a sua vida na leitura. Meus irmãos, no contexto que nós estamos aqui lendo, a partir do versículo 22, tudo começa com a falta de pão.
Veja no capítulo 6, versículo 5, rapidamente vamos lá, 6, 5. Olha o que está escrito, até o versículo 10, imagino. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, o que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei-o povo sentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, grama. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. 5.000 homens equivale mais ou menos a 20.000 pessoas, considerando que não se contava os jovens, as mulheres e as crianças, provavelmente 4 a 5 pessoas por família, ou seja, famílias, cerca de 20.000 pessoas. Versículo 11, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes que queriam. Enquanto queriam, comiam, e quando já estavam fartos, disse Jesus ao discípulo: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aqui está, pelo menos, parte do contexto de onde nós estamos extraindo a nossa meditação nesta noite. E eu quero aqui fazer uma pergunta para mim e para você. Escute a pergunta: de qual alimento devemos nos encher hoje? Meus irmãos, de qual alimento devemos nos encher todos os dias? Qual é o pão que você procura? Qual é o pão que você tem desejado e procurado e se alimentado? É o pão vivo do céu ou pão da terra? Ou, melhor, as bênçãos de Deus, que não são o pão do céu. O pão vivo do céu é uma personalidade, é Cristo Jesus. Eu quero, nesta noite, convidar que você vá comigo, pensando nesta pergunta, ao versículo 51. E depois iremos ao 57. Vamos ler juntos, 51. Juntos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. De novo, irmãos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. 57 de novo. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Meus amados, quando um pecador perdido, condenado, nasce de novo, experimenta a graça de Deus, experimenta o perdão dos seus pecados, ele precisa vivenciar resposta de suas orações, ele tem necessidade daquilo que chamamos comumente de alcançar uma graça. Ele precisa. Mas no caminhar da vida cristã, Deus nos convida a que nós comecemos a nos alimentarmos de Cristo e não de coisas. Muitos de nós, irmãos, somos crentes. Muitos irmãos desta igreja e de outras igrejas são crentes, estão salvos, viverão salvos, irão para a glória salvos, mas estarão se alimentando de coisas. Neste texto nós encontramos os judeus questionando Jesus, dizendo:
o nosso pai lá, o nosso tronco, o nosso profeta Moisés, nos deu pão do céu, que desceu do céu. E Jesus disse: é verdade, vocês comeram este pão, mas quem comer deste pão vai morrer. Quem foi que deu esse pão para esses judeus? De onde veio este pão? É verdade que este pão foi provisão de Deus, coisas dadas por Deus. Deus estava profetizando que um dia a cruz seria erguida, e aí sim o pão que desceu do céu, o pão que se abalou do céu, o pão que se tornou carne, o pão que se tornou homem, veio a esta terra para ser o seu pão, o meu pão, a sua vida, a minha vida, a sua graça, a minha graça, a sua salvação e a minha salvação. Este é o pão. Não é que Deus não queira dar dádivas para você, mas há um grupo de irmãos, me permito dizer isso, irmãos, eu não estou falando duro, eu estou apenas pensando naquilo que de ontem para hoje eu meditei. Quantos de nós estamos cheios ou em busca de coisas, e não, irmãos, de Cristo? O alimento que sacia, o alimento que deixa o pecador satisfeito, é Cristo. Você pode correr atrás de tudo que você quiser, você pode correr atrás de todas as bênçãos, você pode correr atrás das curas, você pode correr atrás dos empregos, você pode correr atrás das campanhas de orações, você pode correr atrás dos vasos, você pode se encher de coisas, mas olha uma coisa, meu irmão e minha irmã, se você não se encher de Cristo, nunca você será um crente satisfeito em Deus. Esta é a finalidade principal do homem: glorificar a Deus, amar a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, a encontrar-se nele para sempre, a estar pleno, satisfeito em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo para sempre. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Capítulo 2, versículo 2 do capítulo 6, olhe na sua Bíblia. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais. João chama esses milagres, no seu evangelho, de sinais, que ele fazia na cura dos enfermos. Jesus estava, nesse contexto, preparando-se, sob a orientação de Deus Pai, para revelar-se a eles e a nós, a você e a mim, como o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta por mim, viverá. Meus irmãos, quem está cheio de Cristo, quem está cheio da presença de Cristo, não precisa de cocaína. Quem está cheio de Cristo não precisa de cigarro. Quem está cheio de Cristo não precisa dos pecados. Quem está cheio de Cristo não precisa ter usura na vida do outro. Quem está cheio de Cristo não precisa estar enrolando a vida de ninguém. Quem está cheio de Cristo não precisa mendigar nada de ninguém, porque ele está pleno em Cristo Jesus. Há uma confusão na nossa caminhada de fé, irmãos. Quem está cheio de Cristo, olha para cá, está cheio de Deus. Jesus disse: eu sou aquele lá de Êxodo capítulo 3, quando Moisés estava sendo concitado a tirar o povo hebreu que estava cativo lá no Egito. Ele disse: Senhor, como é que eu vou falar lá? O que eu vou dizer para os filhos de Israel? Os filhos de Jacó, que agora são os filhos de Israel, o que eu vou dizer para eles? Você vai dizer para eles que eu sou, o eu sou enviou a vós outros. É Ele, é o Senhor Jesus Cristo.
A igreja tem buscado as coisas de Cristo e está passando fome. Tem buscado as coisas. Nós queremos as coisas. O seu alimento e o meu alimento, meu irmão e minha irmã, a mesa é farta. A mesa está abarrotada de fartura. Aquelas pessoas, aquelas ovelhas, comeram o quanto queriam, fartaram-se de pão, mas no dia seguinte, estavam lá de novo, do outro lado do lago da Galileia, 20 quilômetros de comprimento e 11 ou 13 de largura, estavam lá, em busca de quê, irmãos? Em busca do pão. Que pão? O pão que não sacia eternamente. Quando alguém está satisfeito, quando alguém está saciado, quando alguém está completo, quando alguém está completado de Cristo, ele não precisa sair correndo, desesperado, em busca de nada mais, irmãos. Mas pastor, então vai cair tudo do céu? Não, meus irmãos, mas tudo será feito com equilíbrio, será movido pela fé, será movido pelo Espírito Santo. A vida da igreja é Cristo, Ele é o cabeça da igreja, nós somos os membros desta cabeça, não os sinais, não as respostas. Isso faz parte? Sim, porque Deus é abençoador. Ele nos desafia a buscá-lo, não para que isso substitua a pessoa, a presença, o poder, o mover de Cristo na sua vida. Cristo é tudo, é o tudo de Deus na nossa vida. Cristo é a esperança da glória em cada um de nós, em você, em mim, na sua casa, na sua família. É Ele. Vamos dar mais uma andada aqui no texto, queridos, por favor. Ou melhor, vamos ao alimento vivo, vamos ao pão. Nós leremos do versículo 22 até o versículo 27. Você vai ler comigo aí na sua Bíblia. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíade, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Na verdade, não é a sua procura, é a procura de pão, pão que perece, pão que volta a ter fome. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, Jesus não entrou nessa pergunta. Olha a resposta de Jesus, olha a franqueza de Jesus, olha o amor de Jesus. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, não pelo que sou, não pelo que eu sou capaz de fazer na vida de vocês, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste. Subsiste é que está acima da existência, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Meus irmãos, nós precisamos ajustar a nossa fé, precisamos aprumar a nossa fé, ajustar a nossa fé. Cristo antes das coisas, Cristo antes das coisas. A igreja precisa aprender a se mover para todos os lados, em todas as perspectivas, em Cristo, não com as coisas de Cristo. Irmãos, em 1978, me lembrei aqui de um fato. Eu estava hospitalizado, todo quebrado, lá na Santa Casa de Misericórdia, aqui na 10 de julho, e foi hospitalizado lá do lado da minha cama, na enfermaria, um senhor, chamava-se Raimundo, um crente. E aquele homem era um homem que ele não sabia ler. Ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Jornal ele não lia, livro ele não lia, qualquer coisa que trouxesse, nem a receita, nem o remédio, nada ele conseguia ler. Mas quando ele abria a Bíblia, ele lia. Eu sei que os irmãos vão crer porque eu não sou mentiroso. Eu estava lá do lado dele.
Olha, irmãos, aquele homem rude, mãos calejadas, amareladas de calo, era um homem cheio de Cristo. As pessoas encostavam naquela cama dele para fazer uma visita, ele estava mal, doente. E Cristo que o mantinha cheio, abençoava as pessoas. Gente saía de lá chorando de bênçãos, consolados. Em vez de consolar, saíam consolados. Seu Raimundo mal sabia falar. Mas ele estava cheio de Cristo. Cristo fazia morada visível na vida daquele homem. É comum os irmãos viverem insatisfeitos. É comum a gente encontrar tantos irmãos e irmãs insatisfeitos, descontentes. Olha o versículo 27. Trabalhai. Não é trabalhar no sentido de arrumar um emprego e trabalhar. É prioridade. Não pela comida que perece. Não apenas pelos sinais. Não apenas pelos milagres. Não apenas pelas coisas, mas pela que subsiste para a vida eterna. E o que subsiste para a vida eterna é Cristo. Foi isso que ele falou para a samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva a jorrar para a vida eterna. Nunca mais terão sede, estarão plenamente satisfeitos em Deus. Não é apenas um tempo de oração, precisa. Não é apenas uma leitura da palavra, uma vez por mês, precisa, irmãos. Mas é Cristo, saciando a sua vida e a minha vida. Uma compreensão de que você o convidou, que Ele está na sua vida, Ele quer mover-se na sua vida. Os nossos olhos estão embaralhados. Nós queremos as coisas, e não que o Cristo cresça em nós. 1 João capítulo 5, você não precisa abrir, acho que é versículo 12, versículo 11. Lá o João diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Cristo é a vida eterna, a vida eterna é Ele. Nesse capítulo de João, capítulo 6, versículo 63, vá comigo lá por favor, estamos no texto, abra lá por favor e olhe comigo, versículo 63. Jesus está quase concluindo a sua mensagem, Jesus está quase concluindo a sua autoexplicação de quem Ele quer ser na sua vida, na minha vida e na vida deles lá na época. Ele diz assim: olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito, são o que, irmãos? Vamos juntos. São Espírito e são vida. É Ele é a palavra, Ele é o Logos, Ele é a vida. Tudo que Cristo dá, olhe para cá, Ele é. Tudo que Cristo dá, Ele é. Ele não dá nada que Ele não é, no sentido de dar para permanecer em você, no sentido de dar para ser alguma coisa eterna. Portanto, irmão, em segundo lugar, o pão eterno não depende de sinais. Eu vou andar um pouquinho mais por causa do horário e nós temos a ceia. E quero convidá-los a que leiamos do versículo 28 ao versículo 34, por favor. Tudo o que Cristo dá, Ele o é. O pão eterno, o pão vivo, o pão eterno não depende de sinais. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele alguns, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Parece uma pergunta importante, e é.
Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, 2 pontos, que creiais naquele que por ele foi enviado. Evidentemente que Jesus estava percebendo que o interesse deles, o trabalho deles, era pelo pão, que no outro dia tem fome. Jesus está dizendo: vocês precisam crer. Eu preciso ser pão dentro de vocês. Eu estou falando de coisas eternas, e não de multiplicação de pão, que depois tem que multiplicar de novo, e multiplicar de novo, e multiplicar de novo. No Evangelho de Mateus, o discípulo disse: Senhor, despede esse povo. Essa foi a primeira solução. Depois, Jesus chamou Filipe e disse: Filipe, é melhor comprar pão aí nas periferias. Aí ele disse: Senhor, eu vou juntar dinheiro, mas não dá não. Nós precisamos pelo menos aqui de um salário de 200 dias de trabalho, e não vai dar para comprar para todo mundo. Segunda solução. Terceira solução, chega André e diz assim: Senhor, encontrei um garoto que tem aqui numa vasilha, num cesto, 5 pães e 2 peixinhos. Terceira solução. Mas irmãos, agora vem a 4ª solução. Jesus se autodeclarando, se autodescrevendo, e ele multiplica aqueles pães e aqueles peixinhos, e alimenta 20.000 pessoas, e sobram-lhe ainda 12 cestos de pedaços de pão. Aqui está o Senhor dizendo o que Ele quer ser na sua vida. Por isso que João capítulo 10 está dito: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso que Colossenses capítulo 1, versículo 27, está lá: Cristo em vós, a esperança da glória. Versículo 30. Então lhe disseram: que sinal fazes para que o vejamos? Veja uma coisa, que sinal? É a fé no sinal, e não no Cristo. Que sinal o Senhor vai fazer para que nós possamos ver e vendo, creiamos em Ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais, ele compara Jesus com Moisés. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Moisés é superior a ti, Cristo Jesus. Mostra-nos os teus sinais. Se você suplantar a Moisés, aí nós vamos entender que você de fato está acima dele, e é esse pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não devemos medir a vida cristã, irmãos, por sinais. Nunca. Vejam o versículo 49. Vamos andar um pouquinho aqui mais, 49 a 51. 49, olha na sua Bíblia. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Deus deu o maná no deserto? Deu. Deus permitiu que eles recebessem as codornizes e o maná, aquele pó fino, que quando passava geada, 40 anos comendo todos os dias? Sim. Mas aquilo era um tipo de Cristo, não era o Cristo. Era bênção apenas, uma resposta de Deus para socorrer o coração deles. Meus irmãos, quem está cheio de Cristo, quem se alimenta de Cristo, quem tem consciência que a sua vida é Cristo, e que não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você,
Quem está cheio, pleno, satisfeito de Cristo, não admite porcarias em sua vida, não admite contaminações, não admite palavrões, não admite roubalheira, não admite traição, não admite adultério, não admite mentir, não admite enganar os outros, não admite passar a perna em ninguém. Quem está pleno de Cristo, age como Cristo. Nós precisamos, irmãos, desesperadamente mudar o foco. O apóstolo Paulo compreendeu isso com tanta profundidade. Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele disse: eu estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu ainda vivo nesse corpo humano pecaminoso, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isto é uma compreensão clara, cristalina, de quem ele é em Cristo, de quem você é em Cristo e de quem Cristo é na sua vida. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, nós conhecemos isso de cós salteado. E assim, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Meu irmão, minha irmã, eu quero me arvorar aqui e dizer que você, se você um dia compreendeu o Evangelho, escute uma coisa: você está cheio de Cristo. E se você está cheio de Cristo, você precisa que Cristo seja a sua vida. Não você se conduzindo no sistema que está aí montado, o sistema das trevas. Você é luz. Os milagres de Cristo não são o Cristo. As respostas de Cristo não são o Cristo Jesus. Portanto, não é vida, não vai para a vida eterna, não leva você nem eu para a vida eterna. Não dependa das coisas de Cristo, dependa de Cristo. Não dependa das coisas de Deus, dependa de Deus. Não se encha apenas das coisas de Deus, mas se encha de Deus, se encha de Cristo. Enchei-vos, portanto, do Espírito de Deus, não de vinho no qual há dissolução. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esta é a performance, este é o jeito de um filho de Deus caminhar. Quem de mim se alimenta, de mim viverá. Não é das coisas que saem de Cristo, não são das coisas que Cristo dá, mas de Cristo. Seu alimento é uma pessoa. O meu alimento é uma pessoa, é Cristo. Cristo Jesus. Deus não nos deu, irmãos, água. Deus não nos deu pão. Deus não nos deu luz. Deus não nos deu a porta. Deus não nos deu pastor. Olhe para cá. Deus nos deu Cristo. Ele deu a você Cristo. Cristo usou as figuras do dia a dia para abrir os nossos olhos e entender que tudo aquilo aponta para Ele, não é Ele. Jesus não disse para Marta e Maria: eu tenho poder para ressuscitar Lázaro. Olhe para cá. Ele disse: eu sou a ressurreição. Eu sou a vida eterna. Eu sou o caminho eterno. Eu sou a verdade eterna. E Ele quer ser em você e em mim, nesta igreja, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos seus pais. Amém, irmãos? Você, meu irmão e minha irmã, você entende e aceita isto?
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A vida da igreja é Cristo Jesus. Ele é a cabeça da igreja, nós somos o corpo desta igreja, com Ele formamos a igreja. Mas quem deve conduzir? Ele. Toda expressão de liderança é a cabeça. Toda expressão de visão é a cabeça. Toda expressão de audição é a cabeça. Toda expressão de rumo, de direção, é a cabeça. Você entende isso? Não viva mais das migalhas, mas viva do Cristo eterno. Ele é a sua vida. O pão, ou melhor, o perdão eterno, ele é eterno, porque ele foi consumado, irmãos, na eternidade. Eu quero pedir que os irmãos leiam comigo o versículo 35, e nós já vamos encerrar. Veja aqui no versículo 35 de João 6. O perdão é desde a eternidade, é consumado lá, e verificado, realizado na plenitude dos tempos há 2000 anos. Em Cristo Jesus, versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Aqui não é sede física, não é fome física, meus irmãos, isto aqui tem a ver com a nossa vida espiritual, a eternidade na sua vida e na minha vida. É fome de Deus, fome de eternidade. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Um domingo desses aí os irmãos me viram aqui ser ungido. Eu estou com uma dificuldade nos meus rins. Mas eu já disse para alguns irmãos que me perguntam: pastor, como é que o senhor está? Eu disse: estou bem. Os rins eles não doem, eles vão perdendo a função devagar, até que um dia, acabou. Eu tenho dito para os irmãos: olha, irmãos, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, ou meu irmão, ou minha irmã, eu estou pronto, absolutamente convicto, preparado para ser curado ou trasladado. Por quê, irmãos? Porque se esta é a vontade de Deus, diga comigo, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. E esta vontade de Deus, irmãos, é Cristo. Então, se Deus Pai quiser me curar, glórias a Ele. E se Ele não quiser me curar, irmãos, glórias a Ele. É a vontade dEle, é boa, perfeita e agradável. Eu vou embora, os irmãos ficam aqui, daqui a um tempo a gente chega lá junto. Bênção, não é? Então, quer ir comigo já ou não? Não? Versículo 35, declarou, já lemos. Versículo 36, porém eu já vos disse que, abra seus olhos agora, porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, e sabe quando foi que Ele deu você para Cristo? Antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que o Pai não dá, não virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, leia comigo, de modo nenhum o lançarei fora. Você crê nisso? Pois você já foi dado pelo Pai para Cristo.
deixe o Cristo ser a sua vida. Não atrapalhe. Se encha dele. Busque-o na palavra. Busque na oração. Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A sua ressurreição e a minha ressurreição estão garantidas, porque ela é Cristo, irmãos. Eu sou a ressurreição e a vida, disse ele. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus amados, Jesus está dizendo aqui o seguinte: eu não dou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Eu não dou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Você me quer? Nós estamos às portas do musical Paixão pela Vida. Grande oportunidade de trazermos para cá pessoas amadas, conhecidas, para experimentar, para comer, para ser aberto, regenerado no espírito, no íntimo, e experimentar o pão vivo que desceu do céu. Não é pão morto, é o pão vivo, é o Cristo eterno, é o Senhor da glória, é aquele que era, que é e que há de vir, é aquele que lá no princípio estava com Deus e ele era Deus, é ele. Nós estamos às portas do musical. Quantos aqui, nesta noite, estão aqui, você está se preparando, está procurando uma pessoa, orando por alguém, para servir a esta pessoa o pão vivo? Não precisa levantar sua mão não, é só para você pensar. Agora eu quero fazer uma outra pergunta: quantos dos irmãos que estão aqui foram apresentados ao pão vivo que desceu do céu, Cristo Jesus, pelo seu pai biológico? Levanta a mão aí. O seu pai biológico levou você a Cristo. Cadê? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pessoas. Que é isso, pastor? Quero fazer uma outra pergunta. Quantos aqui nesta noite, que está meio vazio, mas serve, foram apresentados ao pão vivo que desceu do céu por meio de um amigo, uma pessoa conhecida? Levanta a mão. Pode levantar, não tenha vergonha não. Olha a quantidade, quase a totalidade restante. O que significa dizer isso, irmãos? É que sobre mim e sobre você está o precioso, glorioso encargo de apresentar o Cristo eterno para aqueles que ainda não o conhecem. O salvo não tem direito de esconder o Cristo que habita em você. Não tem. Porque Ele está na sua vida para ser conhecido, à semelhança de alguém que acende uma luz e não bota debaixo da mesa, mas ele coloca no iluminador para que ilumine todo o ambiente. Você e eu, que já fomos e estamos salvos, Deus fez isso para que nós sejamos ponte na vida de outras pessoas. Eu quero concluir dizendo aos irmãos que alguém já disse que existem 2 tipos de vidas. 2 tipos de vidas. Uma que é cheia de coisas da terra ou de Deus. Conhecimento, gentileza, amabilidade, caridade, boas obras e etc e tal. Tudo bem. Mas há outro tipo de vida que é cheia de Cristo.
cheia de Cristo Jesus. Ambas são muito parecidas, chegam até a se confundir, é difícil distinguir exteriormente uma da outra. Mas a primeira, irmãos, é apenas o amontoado de coisas, porque não precisa da cruz, não passou pela cruz, não morreu com Cristo, não foi ressuscitado com Cristo, não ressuscitou com Cristo, apenas um amontoado de coisas. É pão morto. O outro está satisfeito em Cristo, ele está cheio de Cristo. Quantos de nós, irmãos, estamos cheios de doutrinas, da palavra, mas não estamos cheios de Cristo? Isso precisa estar junto. Quando Jesus disse que ele daria a sua carne, quem não comer da minha carne, nós vamos tomar a ceia, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo, ele estava se referindo ao seu sacrifício, à cruz, quando ele perderia o seu corpo, daria o seu sangue, por esta igreja, por esta linda igreja. Vamos orar, queridos. Nós temos uma decisão hoje à noite a ser tomada. Grande decisão, irmãos. Começarmos a separar estas coisas na nossa fé. Senhor Deus, Pai bendito, ó Deus, o Senhor mesmo nos conheceu antes da fundação do mundo, o Senhor mesmo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós te agradecemos, ó Deus, por tão grande salvação, e pedimos nesta noite que o Senhor nos ajude, o Senhor nos esclareça no entendimento, ó Deus, como tudo isso deve ser evidenciado, experimentado, vivido dia a dia, ó Deus. Nós não nascemos, ó Deus, de novo em Cristo, Deus, para vivermos correndo atrás de coisas. Nascemos em Cristo para sermos um com Ele, sempre, dia a dia, onde quer que estejamos. Perdoa nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.